E aí, galera do nono ano, sou o professor Kleber Guedes, professor de Língua Portuguesa e Produção Textual, e vamos aqui dar continuidade aos nossos assuntos e aos nossos conteúdos. E aí, galera, bom dia. Nossa aula de produção textual de hoje, nossa aula de redação, nós vamos estudar um pouco sobre a dissertação argumentativa, mas também vamos recordar aqui mais alguns outros gêneros textuais. Tipo textual, primeiro vamos começar pelo texto dissertativo, né? As características e os propósitos comunicativos desse gênero textual. Bom, quando a gente fala de tipologia textual, a gente está falando dos tipos textuais que existem. Então vamos aqui relembrar quais são, né? Um texto ele pode ser narrativo, ele pode ser descritivo, injuntivo, dialogal, naquele que tem diálogo, né, conversa, e também dissertativo, sendo esse texto dissertativo tanto expositivo quanto argumentativo. Texto dissertativo. Pronto. Primeiro a gente vai começar pelo texto dissertativo expositivo. Nesse tipo textual, o autor concentra-se em um tema, descrevendo, conceituando e expondo o conhecimento que se tem. Não aparece nenhuma tese defendida e o objetivo é fazer com que o leitor considere as informações coerentes e não que concorde com elas. O autor realiza uma análise objetiva dos fatos, ou seja, o autor do texto ele expõe os fatos, certo? Para que o leitor absorva esses fatos e possa fazer a sua própria análise, tá bom? Possa fazer a sua própria interpretação a partir daquilo que foi exposto no texto. Gêneros do tipo dissertativo expositivo. Nós temos, por exemplo, uma aula, né? O professor ele expõe um conteúdo, né? Apresentando um saber teórico, no caso que eu estou fazendo agora, né? Chama-se também de expositiva dialogada, né? Pois há uma interação entre o grupo e o professor, certo? Uma troca ali de informações também, questionamentos. Também tem o modelo resumo. No resumo, é uma síntese de um texto que apresenta as informações mais relevantes de modo que o leitor perceba o seu todo. Quando a gente fala em síntese, é de um modo breve, né? Resumido, objetivo, direto ao assunto, certo? Com as informações principais. Temos agora aqui o dicionário. A gente agora vai ver, pessoal, vários gêneros textuais, certo? Diversos tipos de gêneros textuais agora. O dicionário é uma compilação do léxico de uma língua, incluindo informações históricas, culturais, semânticas e também sintáticas da palavra. Temos também o Wikipédia, que também é um gênero textual, certo? Wikipédia, apesar de que muita gente não sabe disso. O Wikipédia ele é um projeto, né? Ele é um projeto de enciclopédia multilingüe, né? E baseado no modelo de escrita colaborativa e de software livre, né? Porque as pessoas podem ir lá e atualizar o conhecimento. É claro, né, que tem os moderadores do site, né, que você pode colocar lá qualquer coisa e vai ser aceito, certo? As informações elas também são processadas para ver se tem fundamento, né, se aquilo realmente faz sentido. Mas, de certo modo, o Wikipédia nós podemos dizer que ela é uma enciclopédia, né, e colaborativa porque são diversas pessoas que podem inserir conteúdos lá e também sempre ficar atualizando.
nós temos aqui exemplos de um texto. Ó, o telefone celular é um exemplo de uma página de enciclopédia, viu? Aqui a gente vai encontrar a história do telefone celular. A história do celular é recente, mas remonta ao passado e às telas de cinema. A mãe do telefone móvel é a austríaca, aí tem o nome dela, certo? Kiesler, mais conhecida pelo nome artístico, que é Hedy Lamarr, deve ser uma atriz de Hollywood que estreou o clássico Sansão e Dalila, em 1949. Hedy, né, tinha tudo para virar celebridade, mas pela inteligência ela foi casada com um austríaco nazista fabricante de armas. O que sobrou de uma relação desgastante foi o interesse pela tecnologia. Já nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, ela soube que alguns torpedos teleguiados da Marinha haviam sido interceptados por inimigos. Ela ficou intrigada com isso e teve a ideia. Um sistema no qual duas pessoas podiam se comunicar mudando o canal para que a conversa não fosse interrompida. Era a base dos celulares, patenteada em 1940. Então é assim, né, que a história do telefone celular surge. Ainda falando de texto dissertativo, nós temos o texto dissertativo argumentativo, que para a gente nesse momento é o mais importante por conta das provas de redação do Enem, redação do IFCE, que são nesse modelo dissertativo argumentativo. O objetivo deste tipo de texto é o de convencer o leitor a concordar com a ideia, com a tese ou o ponto de vista defendido. Para tanto, o autor apresentará inicialmente uma tese e irá defendê-la com argumentos favoráveis a ela. O autor realiza uma análise subjetiva dos fatos, a fim de corroborar sua tese. Bom, vocês podem ter ficado em dúvida, né, em relação ao significado da palavra corroborar. Corroborar, pessoal, é um verbo transitivo direto que significa comprovar, confirmar a existência ou a verdade de, dar provas de, corroborar declarações alheias, dados que corroboram um estudo, tá bom? Também pode ser fortalecer, obter força, tornar forte. Este medicamento corrobora o sistema nervoso, né? Corroborou-se com exercícios físicos. Então é mais uma palavra aí que vocês podem introduzir no vocabulário de vocês, na hora de escrever redações. Estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então vamos lá. O texto dissertativo argumentativo, ele tem que ter no mínimo 3 parágrafos, tá bom? Porém, o ideal é que vocês façam 4 ou 5. Você coloca um parágrafo de introdução, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Na introdução, tem que ter a apresentação geral do recorte temático, por exemplo, redes sociais, se fosse o tema, né? Aí você iria colocar lá, né, o uso das redes sociais no Brasil, ou seja, você vai, né, já deixar o corretor, a pessoa que vai ler, ciente do que se trata, aquele assunto. Convém apresentar a tese ou ponto de vista ou uma premissa, ou seja, pistas que conduzam o leitor a deduzir qual será a abordagem apresentada na tese. Tese é uma ideia que você defende, o que você acredita, do que você é a favor. Então você já vai deixando isso claro no início do texto. Desenvolvimento. O desenvolvimento é o corpo do texto dissertativo, no qual se apresentam fatos, exemplos, né, que constituem os argumentos do autor, com o objetivo de que o leitor se convença do ponto de vista. É nesse momento que você vai citar exemplos, que você vai colocar uma alusão histórica, que você vai usar uma citação, certo? Uma fala de autoridade de alguma personalidade, né, de algum especialista da área, tá bom? Uma série, um filme, uma novela que você assistiu que falava sobre aquele tema. Então, tudo isso pode ser feito no desenvolvimento. E, por fim, o último parágrafo, que é a conclusão, né?
que é o desfecho, né, o final da sua redação. No caso aqui vai ser retomada a tese, aquilo que você começou a defender no início do texto, como que pode ser colocado em prática. Né? Você vai fazer uma reflexão final, certo? Você vai dizer como que pode ser solucionado esse problema, certo? Quais vão ser os efeitos, né? Como que vai ser feito, quando vai ser feito, onde vai ser feito, qual é o público, tá bom? Você vai ter que citar agentes que poderiam ser feitos, né? Situações que poderiam usar para solucionar, resolver, combater aquela problemática da sociedade, beleza? Aqui a gente tem um exemplo, né? Ó. O título ele resume o recorte temático e sinaliza a tese. Na redação do Enem, por exemplo, não é obrigatório o título. Porém, a gente tem que ficar sempre atento, né? Tipo, na redação do IF, pode vir pedindo um título, mas normalmente é facultativo. Eu acho interessante quando o aluno coloca um título na sua redação. No caso aqui, o título é Redes Sociais. O uso exige cautela. Então, o corretor já vai começar a ler sabendo do que se trata. Primeiro, o candidato aqui, o aluno, ele colocou o tema geral, né, que é o uso da tecnologia. Então, vamos ler o que ele escreveu. Ele escreveu assim, ó. Uma característica inerente às sociedades humanas é sempre buscar novas maneiras de se comunicar, como cartas, telegramas e telefonemas são apenas alguns dos vários exemplos de meios comunicativos que o homem desenvolveu com base nessa perspectiva. E em seguida, pessoal, ele faz um recorte temático, né, sobre o uso das redes sociais, aqui nessa parte que está em negrito, ó. E atualmente, o mais recente e talvez o mais fascinante desses meios são as redes virtuais consagradas pelo uso, que se tornam cada vez mais comuns. Pronto. Em seguida, agora ele vem para o desenvolvimento. Aí ele vai citar exemplos, né? Ó. Orkut, Twitter, Facebook, são alguns exemplos das redes sociais, né, virtuais, mais acessadas no mundo, do mundo. E convenhamos, agora, galera, ele vai colocar uma premissa da tese. Ó, a popularidade das mesmas se tornou tamanha que não ter uma página nessas redes é praticamente como não estar integrado ao atual mundo globalizado. Ok. Então, a premissa da tese, né? Uma ideia aqui que ele está defendendo, né? Que, tipo, você não tem uma rede social é como se praticamente você não existisse, né? As pessoas não te notariam. Continuando. Através desse novo meio que as pessoas fazem amizades pelo mundo inteiro, compartilham ideias e opiniões, organizam movimentos como os que derrubaram governos autoritários no mundo árabe e literalmente se mostram para a sociedade. Ok, isso aí foi exemplos e fatos que ele citou no desenvolvimento aí da redação dele. E por fim, ele ainda vai apresentar uma tese, que é essa daqui, ó. Na premissa da tese ele preparou, e agora na apresentação da tese, né, ele de fato vai mostrar um posicionamento no que ele acredita. Ó, uma ideia que ele vai defender, ó. Nesse momento é que nos convém cautela e reflexão para saber até que ponto se expor nas redes sociais apresenta uma vantagem. Então aí vocês viram a introdução e o desenvolvimento da redação. Está bem dividido ao lado da tela. Continuando aqui, ó, no desenvolvimento. Lembrando, galera, que a redação de vocês ela tem que estar organizada em no máximo 30 linhas, beleza? Continuando. Não saber os limites da nossa exposição nas redes virtuais pode nos custar caro e colocar em risco a integridade da nossa imagem perante a sociedade. Isso aí foi mais um argumento que ele utilizou. Agora ele vai fazer o desenvolvimento dos argumentos, nessa parte azul. Afinal, a partir do momento em que colocamos informações nas redes, foge do nosso controle a consciência das dimensões de até onde elas podem chegar. Sendo assim, apresentar informações pessoais em tais redes pode nos tornar um tanto quanto vulneráveis moralmente. Percebemos, portanto,
que o novo fenômeno das redes sociais se revela como uma eficiente e inovadora ferramenta de comunicação da sociedade, mas que traz seus riscos e revela sua faceta perversa. E aqui ele cita mais um argumento, que é essa parte verde. Há aqueles que não bem distinguem os limites entre as tarefas públicas e privadas, jogando na rede informações que podem prejudicar sua própria reputação e se tornar objeto para denegrir a imagem de outros, o que, sem dúvidas, é um grande problema. Bom, em seguida agora, a gente vem para o final da redação, agora é a parte da conclusão, essa parte que está com a letra preta sublinhado, tá bom? Vai ser a retomada da tese, ou seja, aquilo que eu disse lá na minha introdução. Então eu vou retomar agora. Dado isso, é essencial que nessa nova era do mundo virtual, os usuários da rede tenham plena consciência de que tornar pública determinadas informações requer cuidado e, acima de tudo, bom senso para que nem a própria imagem, nem a do próximo possa ser prejudicada. Pronto, e em seguida vem uma reflexão final, né, com uma proposta de intervenção social, ou seja, solução para o problema. Isso poderia ser feito pelos próprios governos de cada país e pelas próprias comunidades virtuais das redes sociais. Afinal, se essas revelaram sua eficiência e sucesso como objeto da comunicação, serão certamente o melhor meio para alertar os usuários a respeito dos riscos de seu uso e os cuidados necessários para tal. Então, essa foi uma redação da Camila Pereira Zucconi, de Viçosa, Minas Gerais. Esse texto foi extraído do documento A Redação no Enem, no ano de 2012. Tá bom? Está disponível no site do INEP, certo? Lá em Guia do Participante. Gêneros do tipo dissertativo argumentativo. Tem esse que a gente está estudando, que é a redação de vestibular, né, que é um texto desenvolvido por um candidato a partir de uma proposta de redação, que é o que nós estamos acostumados a fazer. Veja agora um exemplo do vestibular FUVEST 2008. Bom, aqui nós temos uma sequência de textos, né, sempre a redação do vestibular, do Enem, ela vem com textos motivadores que você vai usar como base, né, para fazer a sua redação, certo? Para ficar por dentro do assunto. Então, aqui tem o texto, certo? Vocês podem pausar para realizar a leitura, tá bom? Então, pausem a tela para vocês poderem assistir. Para vocês poderem ler, na verdade. Continua aqui na outra página, né? E em seguida vem a instrução aqui embaixo, ó. Onde está esse retângulo aí vermelho, né? Esse quadrinho aí, ó. Os textos apresentados trazem reflexões e notícias sobre o mundo digital, né? Esse texto que vocês devem pausar a aula para poder ler. Okay? Com base nesses textos e em outras informações e ideias que julgar pertinentes, redijam uma dissertação em prosa, argumentando de modo claro e coerente. Então, essa é a proposta de redação que o aluno iria fazer, né, depois de realizar a leitura dos textos. No caso aqui, para vocês, não vai ter a necessidade de vocês fazerem essa instrução que está mandando aí, tá bom? É só para a gente observar mesmo. E aí está o modelo de redação da aluna, né, do vestibular FUVEST em 2008. Então, vocês também podem pausar para realizar a leitura. Pronto, e agora a gente vai ver alguns outros gêneros textuais, tá bom? De um modo mais breve, ó. Primeiro vamos ver o sermão, que é um texto oral, né, verbal, que circula em espaços religiosos e se pretende moralizar a respeito de algum tema. Aí tem um exemplo de sermão, né? Ó, basta, Senhor, que eu, porque roubo uma barca, sou ladrão, e vós, porque roubais em uma armada. Tá aí o sermão, tá bom? Vocês podem pausar para realizar a leitura dele. Eu vou ler
e vou explicar só os gêneros textuais. Aqui nós temos um manifesto, que é um texto que se faz com uma crítica política, social, cultural ou econômica, né, direcionado a um destinatário, né, um texto de repúdio ou de apelo. Então tá aí também, quem quiser realizar a leitura é só pausar a tela, pausar o vídeo. Temos aqui a carta aberta, texto em que se destina a alguém alguma manifestação ou reivindicação de ordem pessoal ou coletiva. Temos aqui o artigo de opinião, que é semelhante à redação de vestibular, texto que visa o convencimento do leitor. A diferença é que o autor deve se posicionar mais explicitamente e, inclusive, assinar o texto. São comuns os apelos ao leitor e o uso de imperativos, né? Verbos no imperativo. Resenha, apresentação sucinta e apreciação crítica do conteúdo de um texto, ou seja, compreende o resumo e a opinião, comentário crítico. Pode ser à luz de uma teoria ou conceito. Editorial é um texto que apresenta a visão crítica ou ponto de vista de uma coletividade, como, por exemplo, de um jornal, de uma página do Facebook, um blog, uma rádio, uma revista. O texto não é assinado e é publicado em um meio de comunicação próprio do grupo social. Aí está aí um modelo para vocês. Quem quiser ler é só pausar o vídeo. Pronto, e em seguida, né, tem a produção textual da redação que vocês vão fazer, de 15 a 30 linhas, nesse modelo de dissertação argumentativa, certo? Que eu vou colocar a proposta lá no Google Sala de Aula. Lá no Google Sala de Aula vai ter a proposta para vocês, com o tema, né, do qual vocês vão ter que produzir. E assim a gente vai encerrando a nossa aula dessa semana. Não esqueçam de ir no Google Sala de Aula para identificar, certo, a proposta de redação que vocês vão ter que fazer. Então é isso aí, galera. Tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu!